Olá, pessoal. Vamos iniciar a aula de recuperação do primeiro bimestre, ok? O capítulo que vamos iniciar será os primeiros grupos humanos, capítulo 2 do livro de História, ok, tá? Vamos lá. Primeiro, para a gente começar a entender, a gente vai começar a perceber nesse capítulo a definição para alguns termos, tá? Primeiro, o que são os fósseis? Os fósseis são vestígios de organismos, tá? Muito antigos, que vão ser preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. Então, por exemplo, quando você observa em um filme, num livro, algum vestígio ali de ser vivo, pode ser uma planta, pode ser um animal, que ele passou por todo aquele processo de petrificação, e o animal, né, ele fica todo envolto ali como se fosse uma crosta de uma pedra. Esse processo é o processo que vai transformar um ser vivo, né, em fóssil. Então, ali você encontra vestígios de organismos muito antigos, tá? Então, isso é um fóssil. A paleontologia ela é a ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos passados. Então, a paleontologia, por exemplo, ela vai estudar ossos de dinossauros, animais que existiram há muito tempo atrás, tá? Então, a paleontologia é a ciência responsável por esse tipo de estudo. Já a geologia é a ciência que estuda a crosta terrestre, tá? Então, a geologia ela vai estudar toda a crosta terrestre, toda a matéria que compõe também a Terra, tá bem? Então, passado isso, tendo o entendimento desses termos, a gente vai dando continuidade ao conteúdo. Outra coisa que o livro vem trazendo, outros termos, são os processos de macroevolução e os processos de microvariações ou de microevolução, tá? Primeiro, o que é uma macroevolução? Os processos macroevolutivos, eles vão estudar as grandes mudanças que ocorrem, né, com alguns grupos sistemáticos. Por exemplo, quando um cientista ele se propõe a estudar o desenvolvimento do cachorro, do animal, né, cachorro, ele vai estudar o cachorro como um todo. Então, ali ele está fazendo um estudo macroevolutivo. Já se esse mesmo cientista ele for estudar a partir do processo de microevolução, que a microevolução é um conjunto de mudanças que vai ocorrer dentro de um grupo específico, tá? Então, sendo assim, a gente vai dizer que a microevolução ou a microvariação, ela é considerada como uma evolução em pequena escala, um estudo da evolução em pequena escala. Então, por exemplo, se esse mesmo cientista que estava lá estudando o cachorro, né, o animal, no processo macroevolutivo, ele vai estudar a partir das microvariações, vamos dizer que ele vai estudar as espécies específicas, né? Por exemplo, esse cientista ele vai estudar não todos os cachorros que existem, como na macroevolução, mas ele vai estudar a partir de raças. Vamos dizer que ele estude primeiro o labrador, depois ele vai estudar o pastor alemão e assim por diante. Ou seja, ele está estudando variações específicas dentro de um todo, dentro de um grupo, né? Então, só para a gente entender aí a diferença entre esses dois processos. A macroevolução estuda a evolução de uma espécie como um todo. Já nas microvariações ou microevolução, você tem o estudo específico dentro de um grupo, né, maior, ok? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho o processo para as explicações sobre as origens da humanidade, tá? A primeira grande teoria, né, da origem da humanidade que nós temos conhecimento é o criacionismo, né? O criacionismo ele está muito baseado sobre a origem da humanidade, principalmente nos estudos bíblicos, especificamente no capítulo de Gênesis, tá? Então, os criacionistas eles acreditam que Deus criou o céu, o universo, os seres humanos, os animais, né? Tudo que compõe aí o nosso mundo, tá? Além dos criacionistas, nós temos também um grupo que é conhecido como o grupo dos fixistas. Eles vão acreditar que os seres vivos, eles são imutáveis, ou seja, eles não mudam. Então, é como se todos os seres humanos, os animais, a natureza, tudo que ocorrer, tudo que tem no mundo, né, de ser vivo, ele permanece igual a tal qual o dia da criação divina. Então, por exemplo, Deus criou o homem e aí o homem permanece igual até hoje ao dia da criação humana, tá? Então, vai ser isso que os criacionistas fixistas eles vão acreditar, que tudo hoje em dia no mundo permanece igual ao
dia da criação, tá? Mas aí, além dos criacionistas fixistas, vai surgir um grupo, lá por volta do século XVIII, que vai começar a pensar numa teoria diferente. E aí vai ser o grupo dos evolucionistas. Os evolucionistas, eles vão acreditar que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Ou seja, o mundo ele foi gerado a partir de uma grande explosão, que aí é conhecida como Big Bang, e aí, a partir de então, todos os seres vivos estão constantemente evoluindo há milhares e milhares e milhares de anos. E essa ideia dos evolucionistas vai estar muito baseada na teoria da evolução da humanidade que foi publicada num livro conhecido como A Origem das Espécies, de Charles Darwin, lá em 1859. Charles Darwin ele é considerado o pai do evolucionismo. Por quê? Porque foi graças a ele que você tem o desenvolvimento da teoria do evolucionismo, tá? Então, além desse grupo dos evolucionistas, nós temos outra vertente também, que é necessário que nós estudamos, que é a teoria dos evolucionistas teístas. Esse grupo, eles acreditam que o Criador, né, Deus, teria criado a humanidade, tudo que existe no mundo, e a partir da criação, todos os seres vivos, eles teriam passado por um processo evolutivo. Ou seja, Deus criou o universo e os seres vivos, e a partir de então, constantemente o mundo estaria em um processo de evolução, tá? Então, essa é a teoria defendida pelos evolucionistas teístas. Dando continuidade, ainda seguindo essa teoria do evolucionismo, nós vamos estudar aí a escala evolutiva dos hominídeos, ou seja, a escala evolutiva de nós seres humanos, tá? Então, o primeiro grupo que nós vamos ver vai ser o grupo dos australopitecos, mais conhecidos como macaco do sul. Esse grupo, ele era bípede, tá? Ou seja, ele era um tipo, né, de ser humano que tinha uma forma mais semi-ereta, ou seja, não estava totalmente em pé, e que existiu há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, tá? Possuíam ali, em média, 1,5 m de altura, tá? Possuíam um polegar invertido, isso facilitava muito o manuseio de objetos, inclusive, e eram carnívoros. Além dos australopitecos, né, evoluindo mais um pouquinho, nós vamos perceber os Homo habilis, ou seja, era conhecido como homens habilidosos. As principais características físicas desse grupo eram muito parecidas com a dos australopitecos, tá? Eles possuíam já uma altura um pouco maior, então já tinham ali por volta, né, de 1,57 metros de altura, tá? E eles vão ser os primeiros grupos humanos a construir e utilizar algumas ferramentas feitas principalmente de pedra, tá? Pedra lascada, e também vão começar a incluir a carne na alimentação. Então, eles não eram só carnívoros, eles consumiam carne, mas também outros tipos de alimento. Após os Homo habilis, nós temos os Homo erectus, ou seja, o homem erecto. Esse era bípede, já tinha capacidade de se manter ereto, ou seja, em pé realmente, e eles chegaram a cerca de mais ou menos 1,70 m de altura e vão começar a utilizar o fogo para se proteger de alguns animais selvagens, tá? Além de possuir a capacidade de produzir objetos de pedra e também de madeira. Então, aí a gente já começa a perceber que eles já tinham desenvolvido mais o seu raciocínio lógico, tá? Após o Homo erectus, nós temos o Homo sapiens, ou seja, Homo sapiens, sábio. Ele era um caçador, era carnívoro e é uma espécie mais atual da humanidade, tá? Então, eles vão praticar, por exemplo, a pintura rupestre, a construção de algumas estatuetas, tá? Aí você já tem um desenvolvimento mais do pensamento, eles já pensam em coisas abstratas, tá? E eles também vão desenvolver alguns objetos, como, por exemplo, o arco, a flecha, embarcações cerâmicas, a agricultura também, então eles já estavam ali com uma forma de vida mais desenvolvida. Passado do Homo sapiens, nós vamos para o grupo atual, né, qual a humanidade se encontra, que é o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe o que ele sabe, ou seja, é um homem que ele já desenvolveu o raciocínio lógico, é ao máximo. Então, geralmente são homens mais altos e mais ágeis, né, que os grupos anteriores,
já possuem um comportamento social bem mais complexo, então eles já desenvolveram política, já desenvolveram debates, sociedade, cultura e etc. E o símbolo desse grupo humano vai estar muito ligado principalmente à linguagem, eles já vão ter a capacidade de se comunicar e também de atribuir significados para símbolos, né? Significados para objetos, além de desenvolverem muito as artes, ok? Vamos dando continuidade. E aí a gente vai perceber um pouquinho dos períodos da pré-história de acordo com o modelo evolucionista, tá? Primeiro período, o período paleolítico, é o período mais longo da história da humanidade. É nesse período que você encontra a pedra lascada, porque ela tinha um uso predominante, principalmente nas ferramentas de trabalho. Esse período ele é marcado pelo período da glaciação, que é quando o mundo ele passou por um processo de resfriamento, e é a partir daí que eles vão ter o domínio do fogo, tá? Eles eram nômades e também dependiam muito da sua proteção em bando, então eles viviam em bando para se proteger. Passado esse período, nós temos o período neolítico, que é o início realmente da prática da agricultura e também da domesticação de animais. Então, as principais características vão ser homens sedentários, ou seja, que já tinham um local fixo para morar, um aumento populacional, o estilo de vida já eram vidas em aldeias, tá? Além de um controle de produção de alimentos. E as principais características acima, que eu citei, elas vão fazer referência ao período que ficou conhecido como a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Após o período neolítico, nós temos a Idade dos Metais, tá? A Idade dos Metais é a última fase da pré-história e foi um período muito importante, porque é a partir daí que o homem pré-histórico ele vai fazer muitos avanços nas técnicas de produção, tá? Por exemplo, vão permitir esse período, ele permite que os homens eles melhorem muito as suas condições de física a partir de objetos para o cotidiano. Então, eles vão ter o conhecimento de técnicas, por exemplo, para fundir e moldar os metais. Isso trouxe muito avanço, tá? Porque eles vão criar muitos objetos, tanto para a defesa, mas também para o ataque, né? Para a vida. Então, isso foi bastante importante, tá? Os primeiros grupos humanos vão estar relacionados na América ao Estreito de Bering. O Estreito de Bering, a América ela começou a ser povoada, né? Quando os primeiros grupos humanos, que provavelmente vinham da Ásia, vão fazer a travessia do Estreito de Bering. Essa travessia ela vai ocorrer no último período da glaciação, que é esse período em que eu disse em que ficou comumente conhecido como a Era do Gelo, né? Então, os seres humanos eles vieram pelo caminho do Estreito de Bering, eles não conheciam ainda as navegações, porque as navegações ainda não estavam tão desenvolvidas. Então, eles fizeram essa travessia a pé e aí chegaram aqui na região das Américas, tá? Além disso, nós temos vários povos indígenas na América, que aí nós temos os principais povos pré-colombianos, que foram os Incas, na região da América do Sul, os Aztecas, no centro-sul do México, e os Maias, também no sul do México e parte da América Central. Vamos entender um pouquinho dos antepassados dos índios no Brasil. Entre os principais antepassados indígenas brasileiros, você tem povos que têm características muito diferentes. Então, você tem os grupos que eram conhecidos como povos caçadores e coletores, como na região sul do Brasil, que viviam na floresta, tá? E aí vão ter os povos conhecidos como povos agricultores, que vão fabricar peças de cerâmica, como, por exemplo, os agricultores da região de Santarém e de Marajó, que fica na região norte do Brasil. Vamos para o próximo assunto, né? O segundo assunto que vai estar também na recuperação do primeiro bimestre, Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela vai ser uma região riquíssima, porque é a partir dela que nós temos as primeiras formas de sociedade, tá? Então, realmente, a Mesopotâmia ela vai ser uma região extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. A região da Mesopotâmia fica aqui onde está mostrando no mapa para vocês. Primeiro que o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, região entre rios. E os dois rios que vão banhar a região da Mesopotâmia eram o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, toda essa parte aí que está em verde no mapa era a região que vai ocupar aí a Mesopotâmia, tá? Atualmente, vários países vão ocupar essa mesma região, né, da Mesopotâmia na Antiguidade. Entre eles, nós podemos destacar o Iraque, que vai aí compor basicamente, né, a maior parte dessa região, mas também o Irã, a Síria. Então, todos esses países fazem parte da antiga região da Mesopotâmia, tá? A sociedade mesopotâmica ela era bastante desenvolvida, então a economia basicamente era
desenvolvida a partir da atividade agrícola e também da domesticação de animais. Então, esses dois processos foram importantíssimos para o desenvolvimento dessa região. A necessidade de se organizar, né, as atividades desses agrupamentos humanos vai resultar na divisão e na especialização de tarefas. Então, por exemplo, cada um na sociedade tinha a sua função. Sendo assim, nós vamos para a pirâmide social, que nós podemos dizer que estava ali na Mesopotâmia. Nós temos aí os chefes políticos, eles eram aqueles que governavam as cidades, né, da Mesopotâmia. Então, geralmente, eles eram vistos como os representantes dos deuses na Terra. Abaixo nós temos a figura dos sacerdotes, depois nós temos a figura dos aristocratas, né, que era um grupo social bastante privilegiado. Depois nós temos os militares, que eram responsáveis pela manutenção do poder político. Abaixo nós temos os comerciantes e artesãos, que tinham uma vida mais simples e desempenhavam a maior parte das funções de ofício da sociedade. E por último nós temos o maior grupo, mas eram também os que tinham a vida mais difíceis, que eram os camponeses e escravos, considerado a base da sociedade mesopotâmica, ok? Vamos dando continuidade. A economia mesopotâmica, como eu disse, ela estava baseada em dois pontos. Primeiro, a questão da agricultura, né? E segundo, o comércio. Porém, outras atividades vão ser desenvolvidas na Mesopotâmia, como, por exemplo, a tecelagem, a fabricação de armas, a venda de joias, objetos de metais também. Então, tudo isso fazia com que a economia ela fosse bastante desenvolvida. Por exemplo, eles exportavam armas, tecidos de linho, lã, tapetes, além também de pedras preciosas e perfumes. Então, o comércio era uma atividade bastante intensa nessa região, além da agricultura. E aí nós vamos perceber alguns povos mesopotâmicos, como, por exemplo, o primeiro povo que nós vamos estudar vão ser os sumérios. Os sumérios eles vão se desenvolver ali por volta de 2800 a.C., eles vão se organizar na região da Suméria, região sul da Mesopotâmia, tá? E eles vão estar aí entre as principais cidades-estados. Para quem não sabe, o conceito de uma cidade-estado é uma cidade que ela era independente das demais, né? Então ela possuía uma política independente, leis independentes, uma cultura realmente independente, tá? Entre as principais cidades-estados dos sumérios, nós temos aí a cidade de Kish, de Ur, Nippur, Lagash, Eridu e Uruk também, tá? Os governantes das cidades-estados sumérias eram chamados de pateses, tá? Então, os pateses, eles eram considerados os representantes dos deuses na Terra, então eles tinham importância social e religiosa bem grande. Além disso, nós temos os babilônicos. Os babilônicos eles vão se estabelecer ao norte da região ocupada pelos sumérios, tá? E aos poucos eles vão conquistando diversas cidades da região da Mesopotâmia. Nesse processo, nós temos um rei que vai se destacar, que ficou muito conhecido, o rei mais conhecido dos babilônicos, que foi realmente Hammurabi. Hammurabi ele impôs a todos os povos dominados uma administração muito centralizadora, então era a mesma administração para todas as cidades. E nesse período vai ficar famosa principalmente a sua legislação, que era aquela legislação conhecida como os Códigos de Hammurabi, que era baseado num princípio muito antigo chamado de princípio de Talião, olho por olho, dente por dente, braço por braço e assim por diante. Nesse princípio de Talião era o seguinte: se você fizesse mal à pessoa, você seria castigado com o mal da mesma forma que você fez para o outro, tá? Então, essa lei de Hammurabi, esse código de Hammurabi, ficou conhecido muito por esse rigor. Além disso, também é muito conhecido porque é o primeiro sistema, né, de legislação que foi catalogado na história da humanidade, tá? Além de Hammurabi, outro imperador também vai se tornar muito conhecido por sua administração, que foi Nabucodonosor, tá? Mas aí Nabucodonosor nós podemos dizer que ele foi mais importante para o segundo Império Babilônico, que nós vamos ver mais na frente. Porém, sob o seu comando, os babilônicos chegaram a conquistar o povo hebreu. Então, você veja como realmente ele conseguiu desenvolver o seu império, tá? E aí eles conseguiram também conquistar a cidade de Jerusalém. Outro povo que habitou a região da Mesopotâmia são os assírios. Os assírios habitavam a região do norte da Babilônia, ali por volta de 729 a.C., e eles já haviam conquistado toda a região da Mesopotâmia, tá? A sua capital, nos anos mais prósperos, né, mais de realmente esplendor, era a capital de Nínive, uma região que hoje em dia fica ali no Iraque, tá? Esse povo ele se vai destacar muito pela organização e pelo desenvolvimento da sua cultura militar.
tá? Eles eram extremamente militaristas. Um grande rei assírio foi Assurbanipal, tá? Ele foi um rei realmente muito importante e vai governar ali entre 668 até 627 a.C. E ele vai realmente fazer com que os assírios se tornassem uma grande potência mundial. Então, o império realmente de Assurbanipal vai incluir a região, por exemplo, da Babilônia, da Pérsia, da Síria, até o Egito. Então, ele foi realmente um grande militar que conquistou muitos outros territórios. Durante todo o domínio dele, você tem um período de crescimento também da ciência e da matemática. Vão ser graças aos assírios que nós temos o desenvolvimento das ciências, tá? Principalmente a astrologia. Eles gostavam muito de estudar os céus. O segundo império babilônico, que nós também podemos chamar de caldeus, tá? Vai ser o período em que os babilônicos eles também vão conseguir se destacar bastante, tá? Então, é um período aí que é conhecido, como eu disse, como Segundo Império Babilônico, ou Neo-Babilônico, ou seja, Nova Babilônia, né? E como eu expliquei, o seu imperador mais importante, né, foi Nabucodonosor. A região da Caldeia, né, era uma região que ficava mais ao sul da Mesopotâmia, principalmente na margem oriental do rio Eufrates, tá? Os caldeus eles foram uma tribo, acredita-se, né, que eles tinham imigrado da região da Arábia, que vai viver no litoral do Golfo Pérsico. E ele vai se tornar parte do Império Babilônico. É por isso que ele é chamado de Neo-Babilônico, ou Segundo Império Babilônico, tá? Em 587 a.C., Nabucodonosor ele vai conseguir conquistar Jerusalém, como eu disse a vocês anteriormente. Mas além dele estender suas fronteiras, né, ele vai conseguir fazer com que muitas pessoas se tornassem seus escravos, né, inclusive os habitantes de Jerusalém. Em 539, Ciro, que foi um grande rei do reino persa, ele vai conseguir dominar essa região e vai transformar essa região dos caldeus, né, ou o Segundo Império Babilônico, em mais uma província do Império Persa, tá? Inclusive, esse será um assunto para os próximos capítulos. Então, aqui, ó, trouxe para vocês dos fatos mais conhecidos de Nabucodonosor, que foi o chamado Jardins Suspensos da Babilônia, né, que Nabucodonosor fez para sua esposa. Passando aí, a gente vai entender um pouquinho das características da cultura mesopotâmia, tá? A arte na cultura mesopotâmia era extremamente utilizada. Os mesopotâmicos eles vão criar a escrita cuneiforme, que foi inclusive criada pelos sumérios, tá? Os babilônicos acreditavam muito numa relação entre os astros e o destino. Foram também os principais responsáveis pelo desenvolvimento da matemática. Inclusive, eles vão criar também os 12 signos do zodíaco, né? Porque eles conseguiram dividir o ano em 12 meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias e os dias em 12 horas duplas, ou seja, 24 horas, né? Uma coisa que nós vamos perceber é que na Mesopotâmia os deuses representavam muito o bem e o mal. Eles eram politeístas, tá? Então eles acreditavam em vários deuses e esses deuses mesopotâmicos, eles sempre representavam elementos da natureza ou também, como eu disse, representavam sentimentos, tá? Então, por exemplo, nós temos aí os principais como Istar, que era a deusa da chuva, Marduk, deus protetor da Babilônia, Enlil, deus do vento, Samat, deus do sol, e o mais conhecido, Anu, que era considerado deus do céu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Boa prova, até mais.